de alta tecnologia, o curso técnico em controle ambiental da UFO tem como objetivo formar profissionais capacitados tecnicamente para atender demandas relacionadas ao meio ambiente. Este profissional opera no controle e análise de impactos ambientais em instituições públicas e privadas, estações de monitoramento e tratamento de efluentes, afluentes e resíduos sólidos. Venha fazer parte dessa equipe. Venha para a UFO. Olá, boa noite. Hoje é Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A lei, quais os tipos de violência? Vamos falar sobre as redes de apoio ao público infantil e as políticas de combate e prevenção à pedofilia. Tudo isso você vai conferir a partir de agora no JU. Você vai saber agora como a Universidade Federal de Uberlândia ajuda crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Em pedofilia, além de pensarmos nas tristes histórias, logo vem à cabeça quem são os criminosos. Mas eles não têm uma característica específica. Pode ser homem ou mulher, jovem ou mais velho e pode estar em qualquer lugar, até mesmo dentro de casa. São inúmeras as crianças que sofrem abuso sexual diariamente. E as denúncias também não param. E foi pensando em atender as pessoas que sofreram abuso que a UFA agora possui um núcleo de atenção integral às vítimas de agressão sexual. A gente tem uma equipe formada por médicas, psicólogas, enfermeira e pessoas do direito, advogados, que estão dentro do serviço. A gente atende de uma forma compartilhada, né? Então a gente faz uma escuta inicial que é compartilhada por todos os profissionais para evitar que a criança ou o adolescente tenha que repetir a história da violência. E aí, a partir disso, a gente oferece os cuidados disponíveis. Existem 2 procedimentos no núcleo. Os que são os casos de urgência, amparados no pronto-socorro, e também o agendamento. Neste caso, os pacientes são atendidos todas as sextas-feiras. De acordo com a coordenadora do setor, são recebidos, em média, de 3 a 4 casos de abuso sexual por semana. O próprio hospital pode encaminhar crianças e adolescentes para cá, ou senão as pessoas podem vir por demanda espontânea, ou conhecendo o serviço, qualquer pessoa pode ligar e fazer o agendamento. Além do tratamento psicológico que a vítima recebe, há menos de um ano, o núcleo fez uma parceria com o Escritório de Assessoria Jurídica Popular da UFO. Esse trabalho conjunto serviu para dar coragem à vítima que tem medo de denunciar o abusador. Às vezes a questão da violência grave, ela tem uma resistência, inclusive, a procurar, porque ela não conhece, o judiciário gera um certo medo, um certo estranhamento. Então a gente veio aqui para dentro para poder dar orientação a essa pessoa e também aos profissionais que atendem. Porque às vezes o próprio profissional que está atendendo tem dúvida jurídica o que fazer quando se depara com uma criança vítima de violência. Esta advogada e assessora jurídica de apoio aos conselhos explica que o Conselho Tutelar é uma das portas de entrada das denúncias de abuso sexual infantil. O Conselho ele centraliza o atendimento imediato da criança, mas essas denúncias podem ser feitas através do Disque 100, pode ser feita através de denúncia da escola, de atendimento hospitalar, de posto de saúde. Essas denúncias são encaminhadas para o Conselho Tutelar. O Conselho vai atuar junto à família para a identificação da situação. Se for um atendimento imediato, o Conselho pega a criança, leva para fazer o atendimento na delegacia, que vai encaminhar para o auto de corpo de delito, para a identificação de lesões ou não, de constatação do abuso. Apesar de que o abuso não se dá tão somente com lesões, às vezes ele deixa outras formas de sinais na criança, não através de lesões. O Conselho também pode encaminhar já para fazer o atendimento hospitalar nos casos emergenciais e identificando que a criança continua numa situação de risco junto àquela família, pode buscar também a família extensa para deixar essa criança, ou se não se perceber segurança em nenhuma desses familiares ou pessoas próximas, fazer inclusive o acolhimento institucional dessa criança. Entre 2015 e 2016, foram mais de 37 mil denúncias de violência.
A gente teve um probleminha técnico, mas já a gente volta com a continuação da reportagem. Vamos começar o debate. Nós convidamos Caroline Quero de Souza, que é psicóloga formada pela UFO, e a Dulcimeire de Menezes Mota, que é advogada e presidente da Comissão de Direito e Família da 13ª subseção da OAB. Boa noite, gente. Obrigada pela presença aqui no Jornal da UFO. Começando com você, Dulce, o que diz a lei? Pedofilia é crime? Sim, está previsto no Estatuto da Criança e Adolescente. O que a gente pode falar de punição? Quais os tipos de violência? Então, a violência ela é física, psicológica, né? Elas são as mais comuns. No caso aí, a física, violência, agressão mesmo, criança, né? Pode ser ela tanto do abuso sexual ou até mesmo a violência em si, né? E tem a exploração também infantil, que é aquele onde a pessoa ela usa criança, explora criança, né, de forma sexual, para ter retorno financeiro com aquilo, com essa exploração. Existe a diferença, então, entre abuso e exploração sexual? Sim. Detalha pra gente, Dulce. O abuso, né, o abusador, ele vai cometer a violência contra a criança mesmo. Agora, o explorador não, ele vai usar a criança para ter um retorno financeiro com a criança, né, se vendendo, se prostituindo. Entendi. Agora, Carol, quando a gente fala de aspectos psicológicos do abusador, do agressor, enfim, existe? A gente pode falar sobre isso? Então, a gente pode observar, né, o nível de relação da pessoa com a criança. Que tipo de relação que ele estabelece, porque assim, a relação de violência é uma relação que nega a existência do outro. Então, assim, é aquela relação mais de poder, de submissão. Então, dá pra gente também captar alguns sinais no nível de relação que a pessoa se dá com a criança, né? É uma coisa que a gente pode observar. Não tem como detectar um abusador, mas tem como a gente ver como que isso acontece, né? Porque uma relação saudável, a gente percebe que é muito diferente, né? A gente precisa ter um bom senso mesmo, né? Não tem uma percepção. Isso, não tem como a gente misturar, né, assim, que uma relação saudável, ela é expressa considerando a alteridade da criança, considerando o seu desejo, e uma relação de abuso é uma submissão. Então, às vezes, tem um comportamento já, assim, mais de poder sobre a criança, né, às vezes, assim, uma relação íntima, que às vezes é confundida até por afeto, né, mas uma relação que invade, né, porque a violência, ela é uma violação da mente, ela não é só uma violação do corpo, né, o abuso sexual é uma violação na mente da criança. Muitas vezes as lesões psicológicas são devastadoras, Carol, o que a gente pode dizer? Sim, até porque assim, na infância, principalmente, né, na adolescência também isso acontece, mas a infância é o psiquismo em formação, né? Então, uma mente que está se formando, ela é invadida por uma situação de extrema agressão, né? Uma situação de uma intimidade que é, assim, considerado uma invasão, e a criança passa a sentir medo de experiências muito comuns, né? Porque aquela situação ali que era para ser protegida, normalmente é uma pessoa até íntima da criança, ofereceu risco, né? Então, se uma situação de proteção gerou risco, isso causa um transtorno na mente da criança, porque o que é que pode entrar? Porque a criança fantasia muito, né? Então, ela fica muito vulnerável à mente, né? Aquilo que pode realmente, assim, roubar, né, identidade, pode realmente ter, assim, situações bem graves. Bem graves, né? A ponto de desenvolver transtornos ou doenças, sim, por exemplo, depressão, ansiedade, podem estar ligados ao abuso sexual infantil ou não? Sim, porque são situações de agressão contra si próprio, né? Essas que você falou. A pessoa passa a se agredir. Então, ela tem uma identificação com o agressor, que é uma coisa que as pessoas às vezes não compreendem, né? Foi agredida e se identifica. Porque a gente tem aspectos destrutivos, né, dentro da gente, e isso na criança é pensado. Então, é realçado um aspecto destrutivo, e a criança às vezes fica agressiva consigo própria, quando desenvolve esses transtornos, e também com outras crianças, com outras pessoas. Já é um sinal importante para a gente ficar alerta, para a família ficar alerta, né? Agora, Dulce, também da parte assim, afetar o psicológico da criança, ela ainda sofre ameaça, às vezes, do agressor. Por isso, às vezes, os casos a criança não falar. Não é difícil falar, ela denunciar. Não é.
Agora, 80% dos casos, segundo estatísticas que eu andei lendo mais cedo, são intrafamiliares, incestuosos também. Mas, segundo uma entrevista que eu li de um sociólogo da USP, ele diz que essa base de dados no Brasil é falha, é instável, é ruim. Como você vê a legislação em relação à pedofilia no país? No Estatuto recente, em maio do ano passado, soltaram uma nova legislação que pune de forma mais severa. Né? A pena agora vai de 4 a 10 anos e multa. Né? Tem a perda também do material que a pessoa utilizou para cometer o crime. No caso, aí, se ela está tendo alguma exploração infantil, se tem algum imóvel que está sendo utilizado para fazer essa exploração infantil, a pessoa que está cometendo esse tipo de crime, ela perde esse bem. Então, está tentando, né? Mas assim, a gente vai engateando na nossa legislação, mas... Existem políticas de combate. Né? Sim, os pais ficar atentos. Inclusive, tem também que os agentes, né, policiais infiltram, né, nas redes sociais para descobrir as questões da pedofilia, porque na internet a gente tem um lado bom e tem um lado ruim, né, que é o lixo da internet. Então, a gente tem que ficar atento nisso aí, ver, os pais ver o que a criança está vendo, assistindo, está acompanhando, não deixar a criança com o computador no quarto, sozinha, porque isso é uma forma também daquela pessoa abusadora, às vezes se passa por um coleguinha e na realidade não é. Ela está, às vezes, querendo que a criança faça alguma coisa que vá levar ele a ser exposta de uma certa forma. É onde que às vezes acontece o abuso, esses crimes de pedofilia. É a pessoa que tenta conquistar a confiança da criança, sim, né? Acho que isso tem um nome, grooming, se não me engano. Sim. Também é uma forma, né? É uma forma de abuso. Né? Já a gente volta com a nossa discussão, a gente vai para o intervalo, na volta tem mais conversa. Sábado, 8 da noite, aqui pelo 107,5, 107 Mix, comigo Edinho Borges. Anos 70, 80, 90, 2000 e atuais. O convite feito, eu espero você. A Fazenda Água Limpa é a responsável pelo suco servido nos restaurantes universitários. Os pomares de maracujá, abacaxi, banana, acerola, manga, goiaba, laranja e limão, além de serem utilizados como unidades demonstrativas para aulas práticas da disciplina de fruticultura, abastecem a fábrica de polpas naturais de frutas, criada em 2002. Mensalmente, são fornecidos 15 mil quilos de polpa aos restaurantes da UFO. Além disso, a seção de lavouras tem produção de soja e feijão, inclusive experimental. O Hospital do Câncer está completando 18 anos. E para comemorar, lançamos a coleção Compartilhe Vida. Ai, são camisetas lindas e que combinam com qualquer look. E bonés para você que, assim como eu, gosta de praticar esportes. Suas anotações num caderninho lindo e super charmoso. E canecas para tomar aquele cafezinho logo cedo. Não é mesmo, Mônica? Gustavo, mas o café nessa canequinha fica muito mais saboroso. Adquira os seus produtos e ajude o Hospital do Câncer. Compartilhe vida você também. Ajude o Hospital do Câncer em Uberlândia. A mesma atenção que a gente recomenda quando a pessoa está andando na rua é a mesma atenção que a gente recomenda para quem está utilizando o transporte público. Então evite ficar falando ao celular, evite ficar ali conectado à internet, utilizando fone de ouvidos, porque isso vai tirar a sua atenção, né? E se você está dentro do coletivo, utilizando bolsas,
a gente orienta a colocar a bolsa na frente da pessoa, a segurar a bolsa, porque isso vai evitar que possa ocorrer algum furto naquele interior do ônibus. A principal dica de segurança é a prevenção. E o mais importante, se você visualizar qualquer pessoa em atitude suspeita dentro do ônibus, ligue para o 190, afinal a Polícia Militar estará à sua disposição. Informação mais ágil, dinâmica e um novo formato. Comunica.ufo.br, o portal de comunicação da Universidade Federal de Uberlândia. Comunica.ufo.br. A indústria em nome das cidades apresenta Uberlândia. Um dia, Uberlândia já foi pequenininha, menorzinha, timidazinha, e talvez por isso ela tenha se chamado Uberabinha. Mas aí o lugarejo foi crescendo, crescendo e junto com ele o orgulho do povo. Tanto que um jornal da região lançou uma campanha para mudar o nome da cidade. A sugestão? Uberlândia. Mais imponente, mistura do latim Uber com o inglês land e quer dizer terra fértil. Tudo a ver com o lugar. O povo gostou tanto da ideia que passou a chamar Uberabinha de Uberlândia, mesmo sem a permissão das autoridades. Mas como a voz do povo é a voz de Deus, Uberlândia acabou virando o nome oficial da cidade. Ei, você aí que gosta de música, você conhece ou tem uma banda da cidade ou da região que tem um trabalho que merece ser compartilhado? Então envia pra gente, pra radiouniversitaria107.5@gmail.com. A gente quer ouvir o que está sendo produzido aqui. Estamos esperando, hein? Universitária FM, única. Prezando pela segurança de seus alunos, professores e técnicos administrativos no deslocamento entre um campus e outro, a Universidade Federal de Uberlândia oferece gratuitamente à comunidade acadêmica o transporte intercamp. As linhas circulam entre os campi Umuarama, Educação Física e Santa Mônica de segunda a sexta-feira. O embarque acontece no campus Santa Mônica e campus Umuarama, passando pelo campus da Educação Física. Fique ligado em nossos horários e não esqueça, sua carteira institucional é documento obrigatório para o embarque. Reconhecido pela excelência no ensino e pelo corpo docente altamente qualificado, o curso de Engenharia Mecatrônica da UFO prepara profissionais para atuar no desenvolvimento de novas tecnologias, como processos industriais de automatização de máquinas e robôs industriais. O engenheiro mecatrônico tem papel fundamental na modernização de grandes empresas, tornando a produção mais rápida e eficaz. Venha fazer parte dessa equipe vencedora. Faça mecatrônica na UFO. Domingo, 8 da manhã, Volta ao Mundo em 60 minutos. Estrelando Nininha Rocha. Estamos de volta e a nossa conversa hoje é sobre o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Vamos continuar agora assistindo a reportagem que a gente estava vendo no primeiro bloco. Entre 2015 e 2016, foram mais de 37 mil denúncias de violência sexual na faixa etária de 0 a 18 anos. Aproximadamente 72% dos casos eram de abuso sexual. Cerca de 300 crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual estão em acompanhamento no CREAS, Centro de Referência Especializado em Assistência Social. No mês de abril, 25 novos casos deram entrada no CREAS. São vários os meios de denúncia. Portanto, as vítimas precisam para que esse silêncio acabe.
O silêncio mata, em todas as violências possíveis que a gente saiba. Quanto mais a gente se cala, é uma outra violência. Então, sempre que uma criança, ou que alguém souber de uma criança ou de um adolescente vítima de qualquer tipo de violência, tem que denunciar, assim, toda pessoa. Não é só a família, é o vizinho, é quem tiver notícia do fato. Tem que denunciar para que a gente possa acessar o processo da violência. Pois é, como a gente estava falando no intervalo, né, o medo de denunciar às vezes é muito grande, né, Carol? Muitas pessoas têm muito medo, assim, medo principalmente quando acontece dentro da família, é uma situação muito delicada, né? As pessoas ficam muito acuadas e a gente precisa pensar que, na verdade, a denúncia é uma ajuda, inclusive, para a pessoa que está cometendo a violência, porque vai salvar ela de um ato de transgressão, de invasão. Então, assim, ela está, em alguns momentos, né, porque a gente fala que o abusador, ele não é todo abusador, né, assim, ele tem, às vezes, uma vida social, ele tem um trabalho, né, então uma pessoa que circula na sociedade, assim, tem um desenvolvimento em outras áreas, mas às vezes comete violência. Então são situações mais silenciosas e que às vezes não são percebidas. E as pessoas ficam com muito medo mesmo de denunciar e assim, recebem ameaças. A criança normalmente é muito ameaçada, ela é convencida também, né? Ela não é só ameaçada. Muitas vezes, como ela não tem discernimento da situação, né, ela acaba se envolvendo e aí ela é parte do abuso, né? E ela se sente culpada porque ela vivenciou aquilo junto com o abusador, né? Então é uma situação assim muito traumática, é uma inundação mesmo na mente da criança nessas situações. A gente tem que se atentar também para a responsabilidade da denúncia, que é uma responsabilidade com a saúde mental, inclusive dos agressores. Por isso que a gente está falando sobre isso, né? Inclusive o Dia Nacional de Enfrentamento, ele não existe à toa, né, Dulce? Não. É o caso da Araceli, e quem agrediu e matou a Araceli eram pessoas da classe média que não foram punidos. Isso aconteceu no Espírito Santo, né? 18 de maio de 1973, com essa criança. À época ela tinha 8 anos, ela foi sequestrada, abusada, né, violentada e morta. E, infelizmente, não teve punição para seus agressores. Então, hoje é o dia para a gente estar refletindo mesmo, né, sobre esses acontecimentos de abuso contra as nossas crianças e jovens, né? Crianças e adolescentes, sim. Né? Agora, existe uma rede de apoio à criança e ao adolescente muito extensa, né, Dulce? Até para quem assiste, pensar onde é que eu procuro ajuda, informação. Fala pra gente. O Disque 100, né, é um canal assim, bastante aberto, que qualquer pessoa pode fazer a denúncia de qualquer forma anônima, igual a colega falou ali na reportagem, né, que o vizinho, um parente, qualquer pessoa deve e tem que denunciar, né, porque a violência contra a criança é muito grave. E também tem os órgãos de apoio, tem o CREAS, tem a Defensoria Pública, tem o Ministério Público, tem a Vara da Infância e Juventude, tem o Conselho Tutelar, né, que é um órgão de apoio à criança, porque às vezes as pessoas têm medo de denunciar alguma coisa no Conselho Tutelar, achando que vai perder ali, às vezes, o poder familiar sobre aquela criança. Não é assim. É feita uma apuração. Para tirar a criança do lar, a criança está exposta a perigo, né? E se infelizmente está acontecendo uma coisa dessas, a tendência é tirar a criança e colocar com a família para proteger, ou tipo uma avó, um tio, às vezes um irmão mais velho, família extensa, para proteger a criança, né? Então é uma coisa que a pessoa tem que denunciar mesmo, não pode deixar, igual a colega falou, que é uma violência muito psicológica, que às vezes a gente acha que às vezes o abusador ele usa a criança para ganhar a confiança da criança ali, para depois começar a praticar os crimes. Né? E o destino das crianças abusadas, em último caso, para abrigos, como é que funciona isso? Então, ele é colocado, se não tiver ninguém para receber essa criança, família substitutiva, ou uma avó, um tio, um padrinho, alguém próximo da criança, aí sim, no caso, fica institucionalizada, ela fica em um abrigo. E depois disso, qual que é o processo?
Aí vai ser feito um estudo, né, psicossocial, aí tem a apuração se realmente houve o abuso, o que esse agressor era da criança, né, e pode até mesmo acontecer. Se ele detinha, às vezes, a guarda da criança, ele perde a guarda da criança, ou às vezes até mesmo o poder familiar sobre essa criança. É tudo feito, é um estudo, o que aconteceu, realmente se aconteceu, né, porque às vezes também pode ser que às vezes não é geral, não é comum de a criança fantasiar, mas né, pode acontecer, mas geralmente é porque houve realmente o abuso. Na maioria dos casos, segundo pesquisas, na maioria dos casos, os relatos não são fantasiosos. Não são verdadeiros mesmo. E às vezes a criança relata para a mãe, que às vezes mora com o padrasto, alguma coisa assim, e às vezes a mãe tem medo de denunciar por vários motivos. Violência, né, devido às ameaças e às vezes até mesmo poderio econômico, né, que vai afetar ali aquela família e ela às vezes vai ficar totalmente desamparada financeiramente, às vezes é uma coisa que ela suporta aquilo e não denuncia, mas tem que denunciar sim, né, a mãe está ali para proteger o filho. Para isso, né. Agora, em casos em que não há lesão física na criança, Marcas, como é que funciona, como é que é a verificação do abuso nesses casos do ponto de vista jurídico? Então, porque quando a criança vai ser ouvida, igual foi falado na reportagem, por vários, no caso da psicóloga, assistente social, médico, enfermeiro, advogado, então tem que ter um acompanhamento, né? E às vezes para evitar que a criança fique repetindo aquilo ali, para ficar trazendo todo momento aquelas lembranças. Então é feito essa oitiva da criança e é da mesma forma no judiciário. Às vezes ela não entra na sala, geralmente em alguns fóruns já tem uma sala especial que a criança ela não vê com quem ela está falando, né? Mas a pessoa do outro lado ali de um juiz, promotor, o defensor público, quem estiver acompanhando o caso, vê a criança, porque às vezes ela pequena não sabe falar, então às vezes com alguma atividade lúdica, ela vai manifestar que ela sofreu aquela agressão. Falando em lúdica, o desenho, né, é muito importante. Antes da gente falar sobre isso, quando a perícia psicológica do abusador, ela é um desafio quando não tem lesão na criança, Carol? Para nós, assim, conta muito os conteúdos emocionais mesmo, né? Assim, então, tem o discurso da criança, tem comportamentos, né? Então, quando chega a um ponto de denúncia, tem os sinais, né, que foram percebidos. Então, às vezes não tem o físico, né, mas tem outros comportamentos mais típicos, né, assim, uma criança às vezes mais retraída ou sexualmente bastante, né, assim, desenvolvida para a idade, pode até ter situações com outros colegas da escola, né, e é onde entra o papel da escola, que também está em contato diário, né, com essas crianças. É muito importante. Porque essa questão se houve ou não abuso, né, eu fico pensando assim, a gente precisa ver que o que a criança traz, né, está dizendo alguma coisa, a criança sempre tem algo para contar, mesmo que seja assim, não seja exatamente aquilo que ela está dizendo, mas ela está expressando um sofrimento, uma agressão, né, assim, se você achar que ela inventou aquilo sem nenhuma causa, né, é muito difícil. É a minoria dos casos, segundo pesquisas. Sim. Né? E é feita, como a nossa colega falou, é feita uma avaliação, né? Tem uma avaliação criteriosa. Então, hoje a gente tem testes psicológicos, você comentou do desenho, através de desenhos, mas não é uma avaliação, não é só isso, né? Não é só o desenho, é um conjunto. São feitas entrevistas com as famílias, né? Com todos os envolvidos. A criança é vista várias vezes, né? Ela é ouvida. Sendo vivida, né? Às vezes nem sempre também o agressor, ele vai, às vezes ele não vai praticar aquela violência ele mesmo. Ele quer às vezes que a criança fique nua na frente dele, alguma coisa nesse sentido. Ele às vezes está ali numa pessoa normal, mas sexual, né? Então ele tem essas fantasias também. Então tudo isso aí tem que ser avaliado. É onde que muitas das vezes afeta muito o psicológico da criança. Muitas das vezes não, né? Sempre. Porque é uma desintegração, né? Assim, esse nível de invasão causa uma desintegração no psiquismo da criança. Isso a gente não pode, assim, determinar, né? Acho que cada criança apresenta sintomas ou não, né? Ou tem crianças que ficam muito silenciosas.
Então, são os relatos não verbais, né? Sim. Os sinais não verbais. Sim. Eu até te perguntei isso porque eu li um artigo hoje sobre o assunto, que ele cita um autor, esse artigo, que cita que não existem instrumentos psicológicos específicos direcionados para a constatação da violência sexual. Por isso que eu pensei, é um desafio ou não? Entende, Carol? Na verdade, a gente tem alguns instrumentos, eles não são determinantes, mas hoje assim, a gente tem muito... Essa área da psicologia, ela expandiu bastante, a gente tem... eu acho que é um ganho muito grande, porque hoje tem essa avaliação psicológica mais apurada. Então, a gente tem meios, né, de avaliar como que está a situação doméstica, como que está a situação da criança na escola, ou se mesmo aconteceu fora, né, da escola, por um profissional de saúde, como às vezes a gente vê alguns casos, um instrutor técnico, né, de esporte, igual nós temos visto bastante na mídia, né, acontecer. São pessoas do convívio, né, normalmente, da criança. Porque para chegar nesse nível... normalmente tem um contato íntimo. Então aí tem as brechas, né? Agora você estava falando do papel da escola, né? Porque grande parte das crianças está maior parte do tempo na escola, né? Às vezes é difícil para a família verificar isso, até pelos casos serem intrafamiliares, né? Como é que a escola pode trabalhar nesse sentido? Então, acho que a criança apresenta sintomas na escola. Acho que a escola é um lugar, como ela passa boa parte do tempo... Então, questões do aprendizado, às vezes a criança tem uma falha ou interrompe o aprendizado. Né? As professoras têm esse acompanhamento e conhecem, né, as crianças no dia a dia. Então, tem como assim, ficar mais atento, né, para ver as relações familiares, observar. Né? Acho que o papel dos educadores eles também são agentes de cuidado mental, né? E eles precisam participar mais ativamente, como que as crianças estão, né, nas escolas. Eu acho que é importante também, assim, a gente destacar que existe tratamento, né? Então, assim, tem como cuidar desses danos, tem como cuidar dessas feridas, né? Dessa ferida na alma que é um nível de invasão de um abuso. Isso tem como ser, porque aquilo que parou de desenvolver ou foi rompido, né, no desenvolvimento quando se tem um abuso, pode ser retomado, reconstruído. Então é muito importante, né, saber que se cuidado, a criança, se ela tiver um acolhimento, ela tem condição de lidar com essa situação de terror. Mas se ela não tiver, ela já sofre um risco assim, de ter transtornos que comprometam mesmo a vida dela, né, no futuro. Vale lembrar que nem todo abusador é homem, né, Dulce? Não. Você trouxe dados pra gente sobre isso, né? 70% a 80% é homem, né? E a outra são mulheres. Mas, igual foi colocado, o abusador é aquela pessoa próxima, né? Então, acho que quem está ali convivendo com criança tem que estar sempre atento a isso. E outro dado também, que os abusadores, geralmente a faixa etária de 18 a 40 anos. Para a gente encerrar, que o debate se estende, né? A gente não tem muito tempo. Como se proteger, Carol? É importante se comunicar com os filhos, falar sobre o corpo ou não? Como você pensa essa questão? Eu acho que sim, eu acho que observar é um dos principais pontos, né? Os pais terem uma relação próxima com os filhos, né? Conhecer mesmo os filhos, porque acho que hoje, assim, às vezes, com tantas atividades que as crianças fazem, né? Tem o computador, o celular, são tantos aparatos, né? Que às vezes o contato íntimo, a conversa, né, explicar as coisas, como que funciona, conhecer o corpo, né, porque a vivência da sexualidade, ela é um fato, né. Ela é inerente, né? Ela é inerente, acho que tem, esse debate tem podido ser mais pensado, né, em relação à sexualidade infantil. E a gente tem que pensar que ela precisa conhecer o corpo, precisa aprender a cuidar, a respeitar, principalmente os limites das relações, o que se pode não fazer nas relações, até onde eu posso ir, porque essas dimensões vão ajudando a criança a decodificar quando não é uma relação, digamos assim, quando está invasivo, ou quando ela precisa pedir ajuda, sinalizar para alguém que houve uma situação de desconforto. Tudo isso é nessa humanização que a família faz, né, com a criança, das percepções da realidade mesmo. É importante, fico alerta, né? Todo cuidado é pouco, né? Vamos à previsão do tempo para amanhã.
Uberlândia, o sábado começa seco com muitas nuvens no céu e a partir da tarde pode chover. Mínima de 19 e máxima de 26 graus. Em Tuiutaba, a chuva pode cair a qualquer hora e mesmo assim as temperaturas continuam altas. Mínima de 20 e máxima de 31 graus. Em Monte Carmelo, manhã estiada, céu nublado e à tarde ou à noite pode chover. Os termômetros devem marcar mínima de 17 graus e máxima de 29. Amanhã, em Patos de Minas, mesma linha. Tempo firme pela manhã e depois grande possibilidade de chuva. Mínima de 19 e máxima de 26 graus. Em Araxá, curtas aberturas de sol e quem predomina mesmo são as nuvens. Previsão de pancadas fortes de chuva. Mínima de 18 e máxima de 28 graus. O JU ainda não acabou porque tem agenda cultural e quem está aqui comigo é Isabela Rodrigues. Boa noite, Isa. O que você trouxe pra gente? Boa noite, Daniela. Boa noite para as convidadas de hoje. Olá, pessoal. Boa noite. O final de semana já está aí e é hora da gente ver algumas dicas do que aproveitar na cidade. Bem, o Museu Universitário de Arte da UFO está com 2 exposições abertas. Entre as obras está a de uma artista francesa e que já apresentou vários trabalhos pela Europa. Nossa equipe foi lá conferir. O que te lembram essas luzes, manchas e cores? Tudo isso, na verdade, são imagens computacionais, algumas delas calculadas em tempo real. A mostra também apresenta fotografias de natureza. A autora da exposição Síntese Sensível é Anne-Sarah Lemaire, formada em matemática, doutora em artes plásticas e professora em Paris. Anne-Sarah já apresentou esse e outros vários trabalhos pela Europa e é bastante conhecida internacionalmente. Há mais de 30 anos eu trabalho com um computador, crio imagens computacionais através de programas, então uso a informática e escrevo os programas que geram em seguida essas imagens. E o que me interessa é ver se dentro dessa metodologia, que é quase um método científico, linguagem de programação, uma coisa extremamente alógica, tem possibilidades sensíveis, possibilidades artísticas. Eu trabalho com essa ideia de contrapor 2 polos, um polo computacional, científico, informático, a ideias pictorais e sensíveis, e a questão da visualidade artística. Un désir de création sensible et puis une rigueur dans la méthode de création. É a primeira vez que Anne-Sarah vem para Uberlândia. O convite veio da professora do Instituto de Artes da UFO, Nicoleta, que tem interesse em promover essa troca de culturas. Eu penso que é muito importante, não só para os nossos pesquisadores, não só para os nossos estudantes, não só para a comunidade UFO, mas também para a cidade ter acesso a esse tipo de obras, a esse tipo de trabalhos, né, que são trabalhos do campo da arte computacional. Além da exposição Síntese Sensível, o Museu Universitário de Arte da UFO também recebe a mostra Diálogos Híbridos, Naturezas e Imagens, de professores do Instituto de Artes da UFO. E ela tenta dialogar com diferentes formas e maneiras, diferentes poéticas da imagem. Para fechar a exposição, nós vamos fazer uma jornada de estudos, dia 25, onde as pessoas que participam na exposição, inclusive a artista convidada, vai colocar as suas pesquisas em relação à imagem. Convido todo mundo, vai ser aqui no auditório do museu, dia 25 de maio. Quem quiser conferir as exposições pode ir ao museu até o dia 26 de maio. O MUNA abre sábado de 10 da manhã às 5 da tarde. E tem mais programação para o fim de semana. Veja as dicas. No sábado tem a primeira edição do Slam Abaeté. O evento é uma competição de poesia. Começa às 16 horas na Praça Clarimundo Carneiro. No domingo tem música clássica no Parque do Sabiá. O encontro acontece a partir das 10 horas da manhã, perto do aquário, e é preciso levar fones de ouvido. Agora, para você que gosta de ficar em casa, a gente também separou algumas dicas. É uma trilogia escrita pelo Miyakoto e a trilogia se chama As Areias do Imperador. Estou no volume 1 ainda, né? E se chama Mulheres de Cinza. É um romance histórico, né?
uma narrativa lindíssima, como sempre são as do Mia Couto. E é um romance que se passa em Moçambique, do século XIX, né? E toda a trama se passa em torno da colonização portuguesa nessas áreas da África, né? Durante o século XIX, ou seja, né, uma colonização muito desagregadora do povo africano. Hoje, a série Atlanta, que é muito boa, gente, é muito bom. Eu vou indicar a música Amor de Verdade, do MC Kekel, com a MC Rita. Eu não paro de ouvir essa música e tenho certeza que quem ouvir também não vai parar. E a agenda cultural de hoje fica por aqui. Semana que vem tem mais. Até a próxima. Boa noite, Dani. Até semana que vem. Obrigada, Isa, pelas dicas. Tem opção aí para todo mundo, né? Para todos os gostos. Com certeza. Obrigada, viu? Obrigada, Dulce. Obrigada, Caroline, pela discussão, pelo esclarecimento desse assunto, cuja discussão deve ser permanente, não só hoje, né? Sim. Muito obrigada. Na segunda-feira, a pauta é luta antimanicomial. Vamos entender mais o que é esse movimento. Mande suas dúvidas e comentários para o nosso Facebook TV Universitária de Uberlândia. Uma boa noite para você, ótimo fim de semana e até lá. Mãos preparadas para salvar a vida dos melhores amigos do homem. Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia.